19 é um item que fala sobre identificação de sujeito e concordância verbal. O que a gente sabe de regra geral de concordância verbal? A regra geral diz que o verbo deve concordar com os núcleos ou com o núcleo do sujeito em número e pessoa. Beleza? O que a gente precisa observar aqui? Primeiro de tudo, o sujeito não pode ser preposicionado. Isso é uma regra. Isso é uma regra. O sujeito não pode ser preposicionado. Belezinha? Então vamos só com essa ideia de que o verbo deve concordar com os núcleos ou com o núcleo do sujeito e que o sujeito não pode ser preposicionado, a gente já resolve essa questão, tá bom? Vamos lá com toda a calma do planeta. Ele diz assim, ó, no trecho, nos Estados Unidos e no Reino Unido, para citar dois exemplos, entre 65% e 70% da população apresentam um peso maior do que o recomendado para o bem da saúde, o verbo em destaque concorda com quem? Vamos lá com calma, né? Ele tem como gabarito a alfa, mas eu vou explicar o porquê de não ser as demais, tá? Vamos começar aqui pela Bravo, ó. O sujeito composto Estados Unidos e Reino Unido. Absurdo, por quê? Porque tem preposição. Se tem preposição, não é sujeito, né? No caso aqui, é um adjunto adverbial de lugar, é onde acontecem essas situações. Então, ó, nada de Bravo como gabarito. Tranquilinho, massa demais. Olha a Charlie diz, concorda com o adjunto adnominal da população. Não, isso não acontece. População, adjunto adnominal, que está aqui no singular. Por que o verbo estaria no plural? Não faz sentido nenhum, tá? Ah, professor, mas e aquele negócio de concordância ideológica? Isso não acontece aqui, tá? Isso não é uma expressão partitiva. Segala diz que quando nós temos porcentagem como núcleo do sujeito, o verbo deve concordar com esta porcentagem. No caso, eu tenho dois núcleos, por isso que o verbo aqui também apresenta-se no plural, belezinha? Então, nada de concordância com adjunto adnominal. Fosse uma expressão partitiva, poderia ocorrer a concordância com o adjunto adnominal, mas seria no singular, beleza? Depois eu tenho a delta dizendo, concorda com o substantivo plural Estados Unidos. Está de brincadeira, né? Estados Unidos, como eu disse para vocês, está preposicionado, e se está preposicionado não é sujeito. Se não é sujeito, não concorda com ele. E por último, a Eco diz, concorda com o aposto constituído pela expressão plural dois exemplos. Galera, quando que o verbo vai concordar com um aposto? Na gramática do Segala ele é muito claro em dizer que essa situação ocorre quando for um aposto resumitivo ou resumidor, né? Um pronome indefinido que está resumindo os núcleos do sujeito que aparecem antes. E a palavra dois exemplos nem é aposto, né? Para citar alguma coisa, ele é objeto do verbo citar, né? Citar dois exemplos. Então, ó, nada de aposto aqui, e mesmo se fosse aposto, não seria o elemento que estaria marcando a concordância. Os núcleos são as porcentagens 65% e 70%, por isso este é o gabarito. Tranquilinho? Bem light, né?